E meses, ou nem um mês depois de ter perdido o Cássio. Os caras deixaram o Cássio embora sem renovar com o Carlos Miguel. Me expliquem isso. Como isso é possível? Bastava dizer, beleza, Carlos Miguel, ó, você vai ser titular amanhã, mas assina esta caramba aqui agora. Assina isso aqui agora. Senão vai jogar o Donelli, irmão. Senão vai jogar outro. É simples. Mas não tem um cara lá que cuide do clube, que cuide do futebol, que cuide das coisas do Corinthians e que entenda que isso é danoso. Cara, é de uma ineficiência, uma inexperiência, uma incompetência que eu fico louco, cara. Eu fico louco porque chamar isso de várzea é uma ofensa a clube de várzea, que é muito mais organizado, mas é muito mais organizado. Lá os caras têm estrutura, lá os caras têm, todo mundo sabe quem vai jogar, lá tem as medalhas, elas são entregues no final das competições. Não é possível, cara, que num clube do tamanho do Corinthians, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, que a gestão Augusto chegasse com promessas e promessas e os caras estão conseguindo pataquada uma atrás da outra. E essa foi, assim, a medalha de ouro. Essa foi inacreditável. Você tem um goleiro promissor que sucede o teu maior ídolo numa transição que todo mundo sabia seria complicada. De repente o Corinthians consegue o mais difícil. O mais difícil o Corinthians conseguiu. Conseguiu um goleiro à altura. À altura literalmente. Um gigante. Um cara com potencial. Um cara querido pela torcida. Um cara com apoio da opinião pública. O Carlos Miguel detinha tudo isso. Ele reunia tudo isso. E aí, claro que vai ficar pro torcedor o julgamento sobre a decisão do Carlos Miguel. Como eu falei no início do vídeo, ele tem um histórico. O Inter, quando ele estava, ele queria oportunidades, percebeu que não ia rolar e vazou, porque ele quer jogar. Nos bastidores, a relação que se mostrou amistosa na saída do Cássio, ela nunca existiu. Mas a gente sabia disso. Nunca existiu essa relação de um cuida do outro e que, nossa, me espelho nele, nunca existiu. Mas tá, a gente sabe que isso também, pô, é uma competição ali, os caras precisam, só joga um, gol é uma posição que só joga um, e o Carlos Miguel queria jogar, e tava forçando a barra. Quando eu digo o Carlos Miguel, eu falo do seu staff, do seu empresário, os caras que cuidam da carreira do Carlos Miguel, e com razão, tá? Com razão. O Cássio não vivia uma boa fase técnica, e os caras pensavam o seguinte, olha aqui, pô, desculpa, se ele não tiver oportunidade, eu sei que o Cássio é um ídolo e tal, a gente vai vazar e tal. E aí o Corinthians se viu pressionado, o Cássio também, naquele momento de vulnerabilidade, foi bom pra todo mundo. Só que, cara, o Corinthians tinha a chance de fazer a coisa corretinha, tudo certinho, tudo beleza. Libera o Cássio, tá tudo certo, encerramento de ciclo, despedida pro ídolo, não sei o que, blá blá blá. Tá aqui o Carlos Miguel, embalado, pronto pra suceder o Cássio, goleiro titular, pra jogar anos no Corinthians. Só que como, no meio do futebol tão capitalista, tão agressivo, tão triturador, tão dinheirista, você paga esse mole, você come essa bala. Não é possível, Corinthians, de verdade. Fala, galera, ó, parei o carro aqui para dar uma informação importante. E isso vai direto já pro canal do Pé de Anjo, a Rádio MC7, o canal MC7. A atual situação do Corinthians com o Carlos Miguel é o seguinte: o Corinthians fez uma proposta para o Carlos Miguel de um contrato de 5 anos com um salário de R$800 mil. E o atleta está extremamente feliz, juntamente com o seu empresário, tá? O Gilmar Veloz, onde o Gilmar ainda tem umas pendências de comissionamentos, trabalho sempre bem feito que ele fez durante toda a carreira dele, né? Mais de 40 anos na bola aí. E cerca de R$2 milhões que o Corinthians já vem acertando e já vai acertar com ele também. Tinha uma situação de direito de imagem que estava atrasado do Carlos Miguel, mais ou menos 1.200.000, que o Corinthians já vem pagando. Então, nação corintiana, Carlos Miguel vai assinar um contrato de 5 anos com o Corinthians, salário de R$800 mil. Então ele vê que é um cara jovem, teve essa consciência, já vai para a seleção brasileira, mais para frente vai para a Europa, mas decidiu ficar no meu, no seu, no nosso Corinthians. Essa é a informação correta.